Ei, você no que você se meteu? Hoje você vai descobrir por que os peixes não precisam de um corpo para viver, como um vulcão ativo se tornou a casa para tubarões, e como os peixes aprenderam a enganar a morte. Partimos! Algumas criaturas, como salamandras, são capazes de regenerar partes perdidas do corpo. Polvos podem sobreviver por algum tempo sem o próprio polvo, mas isso já não é mais tão surpreendente. Talvez seja o caso dos zumbis subaquáticos. Sério, a internet está cheia de vídeos com peixes que claramente sobreviveram a um ataque de predador, permanecendo vivos, mesmo com a perda de uma parte interna de si. E não está claro como eles conseguem se mover. Tudo bem, vamos supor que alguém apenas mordeu um pedaço deste peixe. A lesão está na parte traseira, portanto, provavelmente não atingiu os órgãos vitais. Mas e quanto ao peixe que perdeu a maior parte do corpo e a cabeça? Quem pode viver sem uma cabeça? Ela até estava presente no Grifinória, embora você não o chamaria de vivo. Parece que é uma questão de tamanho. Você dificilmente encontrará um tubarão sem cabeça, mas animais com um cérebro relativamente pequeno podem viver por algumas semanas, desde que uma grande parte do tronco cerebral permaneça. Lembra do pintinho Mike? A mesma história. Infelizmente, os peixes não têm para onde buscar ajuda em caso de ferimento grave, restando apenas duas opções: infecção e morte. Sim, o peixe zumbi conseguiu curar a ferida da mordida, mas quanto tempo isso levou? Cerca de 1/6 do seu corpo. Estou começando a achar que os peixes são muito mais resilientes do que normalmente pensamos. Talvez até demais. Você acredita que isso não trará problemas? Zumbis podem ser mortos de várias formas, como você deve saber. Mas o que fazer com um peixe zumbi se ele não morre nem mesmo em uma garrafa de bebida? Agora vou sair daqui e será o seu fim, entendeu? Mas quão realista é viver com um buraco na cabeça? É bastante realista se você for um peixe e parecer um personagem conceitual de Silent Hill. De fato, ele simplesmente não tem olhos. Eu literalmente vejo o que está acontecendo do outro lado da cabeça. Além disso, o peixe é preto, provavelmente para parecer mais ameaçador. Por que ele realmente se tornou assim, ninguém realmente sabe. Supostamente, caminhões de bombeiros lavavam no lago e, com o tempo, substâncias nocivas causaram a mutação. E isso é bastante real, embora seja impossível prever exatamente como o peixe reagirá a tais condições. Alguns deles são capazes de viver nas condições mais terríveis, mas se sentem muito bem. Por exemplo, os bagres de Chernobyl sobreviveram a um terrível desastre e apenas diminuíram de tamanho. Radiação? Que radiação? Alta temperatura, acidez. Nessas condições, vivem tubarões que escolheram como lar o vulcão Cavate no Oceano Pacífico. Ah, é? O local de descanso de um tubarão? É um vulcão subaquático muito ativo que constantemente mostra sinais de vida. Aqui não deveria viver ninguém, exceto talvez algumas bactérias resistentes. Mas no ano de 2015, cientistas encontraram tubarões no vulcão. Eles nadavam tranquilamente em água quente, turva, extremamente ácida e cheia de enxofre, sem aparentar desconforto algum. Parece que os peixes realmente têm a capacidade de sobreviver nas condições mais extremas. Profundidade imensa, cratera de um vulcão, espaço. Como muitos animais, peixes foram levados à Estação Espacial Internacional e, surpreendentemente, se adaptaram rapidamente à gravidade zero. Levou apenas 3 dias para os fúndulos entenderem como nadar no espaço. A medaca japonesa até se tornou o primeiro vertebrado a se reproduzir em gravidade zero. Ela até teve uma prole completamente normal. E embora muitos seres vivos tenham estado no espaço, ou simplesmente em gravidade zero, nem todos puderam se gabar de uma adaptação tão rápida. Para alguns, isso acabou sendo um teste muito difícil. Mas por que os peixes se sentiram normais? É hora de começar a construir teorias de que todos eles são descendentes de extraterrestres. Uau! Nenhuma teoria da conspiração! Peixes são animais que vivem sua vida na água em um estado semelhante à gravidade zero, então para eles quase nada mudou. Ok, o que vem a seguir? Peixes são quase astronautas natos. Eles não morrem. Mesmo se perderem uma grande parte de seus corpos, podem viver em condições irreais e são capazes de resistir ao congelamento. Isso é um fato real. Muitos peixes congelam e depois descongelam, sentindo-se como antes. Alguém mais, além deles e do Capitão América, pode se gabar de tais habilidades?
Tardígrados. No ano de 2016, cientistas japoneses descongelaram um tardígrado que havia sido encontrado na Antártica 30 anos antes. O organismo se adaptou com sucesso à vida e até produziu uma prole absolutamente normal. Afinal, os tardígrados são criaturas absolutamente únicas, com as quais ninguém pode se comparar. E quanto aos humanos? Por mais que os cientistas tentem, a criogenia ainda não está dando certo. Na verdade, é possível congelar um humano ou parte do seu corpo. O problema é trazê-los de volta ao estado normal. O congelamento rápido é perigoso para as células vivas, porque forma gelo nelas, que destrói estruturas importantes. Após o descongelamento, o organismo estará destruído no nível celular. Com o congelamento lento, a desidratação. Bem, funciona com os peixes. Você pode ser o mestre da evolução e governante do planeta, mas sem proteínas especiais, não sobreviverá ao congelamento. Conseguirá. Se você for enterrado ou cremado, então acabou. Peixes antárticos, bem como algumas outras espécies, produzem proteínas que atuam como anticongelantes. Eles impedem a formação de gelo nos fluidos corporais, reduzem a temperatura de congelamento do sangue e permitem que os peixes sobrevivam a temperaturas extremas. Pode-se dizer que tal peixe congelado por fora lembra algo como uma gelatina por dentro. Por isso, até um peixe dourado imerso em nitrogênio líquido permanece vivo, se for descongelado rapidamente. Aparentemente, isso parece um experimento escolar ou universitário. Não acredito que seja humano. Isso quer dizer, eu entendo tudo, ciência, mas você sabe como tudo vai acabar. Por que torturar o animal? Ei, até mesmo os peixes mais resistentes do mundo têm um limite. Eles não conseguirão lidar com o congelamento se durar muito tempo. Como ocorreu, por exemplo, com o parque temático no Japão. Em 2016, eles abriram uma pista de patinação aqui, na qual colocaram mais de 5.000 peixes congelados. Eu realmente não entendo como alguém poderia ter pensado nisso. E, pelos comentários indignados nas redes sociais, não sou o único. A administração do parque justificou-se dizendo que o peixe já estava morto e inadequado para a alimentação. As pessoas não aprovaram a decoração. Acho que os peixes também não. E as rãs concordam com eles, exceto aquelas que toleram baixas temperaturas sem danos. As rãs de focinho pontudo também não estão felizes com as pessoas, porque são usadas como iscas. Os corpos das rãs de focinho pontudo acumulam muita umidade para sobreviver no deserto. E as pessoas, quando necessário, simplesmente as espremem. O que você acha que a rã sente com isso? Sim, as pessoas frequentemente fazem coisas que não deveriam fazer, e a natureza geralmente não pode responder a elas. Mas quando grandes predadores e cobras venenosas se tornam impotentes, um peixe vem em socorro. Cuidado com a cabeça. Uma vez, carpas asiáticas foram introduzidas na América do Norte para limpar reservatórios fechados, mas ocorreu uma inundação. Os peixes entraram no rio Mississippi e começaram a se reproduzir a uma velocidade assustadora. Para preservar o ecossistema, iniciou-se a pesca em massa de carpas. Porém, elas não pretendem se render facilmente. Basta olhar como os peixes saltam da água, talvez porque eles realmente entendam que os pescadores são uma ameaça. Colisões com carpas asiáticas podem causar ferimentos como fraturas e concussões cerebrais. Dizem que a pesca é um passatempo relaxante, mas até agora as carpas estão ganhando. No final das contas, quem vai arriscar a saúde quando a cada minuto tentam te derrubar na água e acertar com nadadeiras? E em algum momento dessa fase, eu adormeci. Ah, que seja! Os peixes não podem ser inteligentes o suficiente para analisar a situação e atacar as pessoas assim. Afinal, eles são, bem, peixes. Memória curta, olhar vazio. Mas as pesquisas mostram que é muito mais complexo. O peixe dourado de aquário consegue lembrar eventos até 3 meses atrás e tem uma noção aproximada de tempo. Guppies são capazes de aprender. Outras espécies têm um excelente senso de espaço. Nem todo humano pode se gabar das mesmas habilidades. Eu queria fazer uma piada sobre como os peixes provavelmente poderiam dirigir bem, mas eles já estão fazendo isso. Sério. Existe um aquário sobre rodas que permite que o peixe se mova em terra. Para onde o peixe nada, a construção inteira se move. Meu Deus! Mais adiante no meu roteiro, está escrito que os peixes sabem usar ferramentas, distinguir rostos humanos e até mesmo realizar cálculos balísticos. Mas de alguma forma tenho medo de imaginar tudo isso junto.
Mas se um peixe estiver ao volante... Ufa, não acredito que estou dizendo isso. Mas ainda assim, se um peixe estiver ao volante é uma coisa, mas baleias falantes são uma conversa completamente diferente. Eles são tão inteligentes que podem inventar novas maneiras de conseguir comida. Afinal, o que seria mais fácil que pegar a comida de um humano? Há alguns anos, a mesma baleia jubarte vem ao mesmo local de pesca, sempre há tempo para a temporada de pesca. Por que nadar em águas abertas quando você pode dar uma olhada onde sempre tem comida? Cada refeição como essa custa muito caro para as pessoas. Estou falando realmente muito caro. Às vezes, a conta chega a milhões de dólares. Agora, apenas pense, se essa baleia vem ao piquenique todos os anos, mas nunca traz ninguém consigo. Isso quer dizer que ele mantém este lugar em segredo, uma atitude muito esperta. E o que você fará? Vá à polícia e faça uma denúncia. Oficial, fui enganado. Aqui estão as características do suspeito. Pesa quase 30 mil quilos, emite sons estranhos e, em geral, é uma baleia. Nos vemos mais tarde. Criou as legendas.